Vamos explicar para quem está em casa que entenda o que funciona. Nós temos os hormônios, que são sintéticos, que normalmente se usa na medicina convencional, né? A grande diferença da medicina anti-envelhecimento são exatamente os hormônios bioidênticos. Esses 3 vidrinhos que você seriam trouxe aqui exemplos são de os milagreiros? Em cada vidrinho eu tenho um hormônio. Uhum. Esses hormônios bioidênticos, por que eles têm o nome bioidênticos? Porque eles têm a estrutura molecular exatamente igual àquela que o meu organismo produz. Então, quando eu faço uso de um tipo de hormônio como este, o meu organismo entende que eu voltei a produzir o hormônio. Ele foi desenvolvido a partir da minha molécula? Não, ele é feito em laboratório. Certo. Ele é feito em laboratório, mas a estrutura molecular dele, seria o jeitão dele, é exatamente igual ao que o meu organismo produz. Então, quando ele vai agir no meu organismo, ele se conecta ao meu receptor e essa conexão é feita de forma totalmente fisiológica, como acontece no meu próprio organismo. Então, quando eu faço uso desse hormônio, como é que ele é feito? Eu aplico esse hormônio na minha pele, é um gel. É um gel. Eu aplico onde isso? Numa área que tem a menor quantidade de pelos possível. Não existe uma área pré-determinada, né? Você aplica esse hormônio de acordo com a indicação médica, ou de manhã ou à noite, dependendo do hormônio. Todo dia? Todo dia. Uma vez por dia? Cada hormônio tem uma indicação, tem hormônios que você faz em ciclos, então isso depende de cada paciente, inclusive a dosagem. Esse hormônio, pela tecnologia que ele tem hoje em dia, ele consegue penetrar na pele. No que ele penetra na pele, ele tem uma ação exatamente igual a que teria o nosso hormônio. Então, o nosso corpo entende o quê? Que ele voltou a produzir o hormônio que está em queda. Aí ele entra na corrente sanguínea? Ele cai na corrente sanguínea e vai se atrelar ao receptor de forma idêntica ao que aconteceria na minha fisiologia normal. Quando que eu uso um hormônio desse? Quando eu detecto que o paciente tem uma queda hormonal específica que eu estou repondo. Então, esses hormônios visam otimizar os meus níveis hormonais aos que eu tinha quando eu era jovem. Que a gente já sabe hoje na medicina que o grande causador do envelhecimento é, na verdade, a queda dos meus hormônios. Esses hormônios começam a cair paulatinamente ao longo da vida. Eles começam a partir de que idade? Como a gente sabe que cada paciente envelhece num ritmo diferente dependendo do estilo de vida que ele leva. Mas mais ou menos, entre os 25 e 30 anos, todo mundo começa de alguma forma a ter um declínio, alguma queda hormonal. A gente ouve muitas mulheres, pessoas falarem, quando eu tinha 20 anos, eu já não sou mais do mesmo jeito, né? A gente nota claramente que a partir dos 30 alguma coisa muda, né? O estoque está indo embora. Alguma coisa muda. O combustível está mudando. Pode ser fisicamente ou emocionalmente também. Porque eu já passei essas fases aí todas, que já passei dos 50. Então, eu já passei essa fase toda de sentir, né? O que são os calorões altamente desconfortáveis, a irritabilidade, a insônia, medos, que coisa maluca, né? Começa a vir uma vida inteira, passa na tua frente, assim, e aí eu digo para as mulheres mais próximas, amigas, que vêm e falam, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Não tem saída, você tem que buscar uma reposição hormonal, porque senão a tua vida vira um inferno. Com certeza. Você sofre muito, né? E, Olga, você está falando só dos sintomas que você está sentindo. Isso, e aqueles que não aparecem? Mais grave do que os sintomas que a gente sente são os sintomas que nós chamamos na medicina de inflamação subclínica, inflamação crônica. O que é isso? Então, seria basicamente, eu por dentro estar começando a fazer placa de ateroma nas minhas artérias. E está aumentando o meu risco e a minha chance de uma doença cardiovascular. As minhas artérias estão enchendo de gordura? Você começa a acumular gordura e a endurecer as artérias, por exemplo, que aumenta muito o risco de uma doença cardiovascular. Eu começo a ter uma degeneração neuronal, começo a evoluir para um Alzheimer. E isso eu não sinto, até aparecer o sintoma. Isso eu não enxergo. Outra coisa gravíssima, a osteoporose. Em homens e mulheres. 90% das pessoas que sofrem de osteoporose só vão descobrir que tem osteoporose na hora que elas fraturam o osso. Veja que grave. Pois é, um exame, uma densitometria óssea seria uma coisa que... Essencial. Essencial. Aliás, se você, minha amiga, nunca fez uma densitometria óssea, vai lá, pede, faz, porque é muito importante, né? A partir de que idade uma pessoa deve se preocupar com a osteoporose? A osteoporose na mulher começa a ser mais evidente a partir do momento que ela entra na menopausa, que ela perde os hormônios que protegem ela. Aí, a partir de 50 anos, eu provavelmente, acho que fica valendo para... dos 45, 50 anos. O homem, um pouco mais tarde. A partir dos 60 anos, ele começa a ter uma queda dos hormônios que também protegem ele contra essa perda óssea acelerada.
né? Mas é uma questão, assim, pública. E você vê, é um exame, não é absurdamente assim tão caro, mas infelizmente não é barato, mas é um exame fácil de fazer e em poucos minutos aquela máquina lê os teus ossos inteiros e sabe dizer, olha, aqui está começando já um pontinho de osteoporose, olha ali, e geralmente coluna bacia, né? Isso. E aí quando dá uma queda, pronto, aí é um... Pronto. É E um depois problema. da queda, as complicações da queda e os custos envolvidos com isso, você vê que a prevenção teria sido muito mais fácil. E tudo isso hormônio resolve? O hormônio, ele... Associado a uma caminhada que seja, não precisa você fazer academia, musculação, sei lá, mas uma caminhada e uma alimentação, né? A alimentação vai ser a Mais tua fonte de saudável cálcio, possível, né? vai ser uma fonte boa de vitamina D. Então, a alimentação, ela me dá a matéria-prima para eu estar produzindo os meus hormônios. Se eu tenho uma alimentação inadequada,